Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo aqui no nosso canal Estudando o Espiritismo e hoje estamos na sequência das páginas escolhidas do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Se você não assistiu aos nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar as outras páginas escolhidas do Evangelho, assim também como outros estudos que fizemos da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, obras póstumas e outros estudos, enfim. Muito bem, muitos chamados, poucos escolhidos é um capítulo difícil que vem logo na sequência do Sede Perfeitos, que também não é ali um capítulo muito fácil, não é? Porque nos conclama o ideal de perfeição que podemos construir dentro desse patamar de realidade que vivenciamos no mundo de provas e expiações, como comentamos no vídeo anterior, não é? E exatamente na sequência dessa reflexão é que vem o muitos chamados, poucos escolhidos, dizendo exatamente para nós que talvez não seja tão fácil assim nós conseguirmos, né, vencer a nossa encarnação, conquistar aquilo que Jesus fala nessa encarnação dentro das possibilidades que temos, né? Talvez isso exija de nós um esforço que nós não estamos ainda preparados para fazer. E vai surgir aqui um tema que não falamos sobre eles ainda, que é daqueles que são os praticantes da iniquidade, é assim que o Senhor Jesus chama todos aqueles que, escutando a palavra, não a praticam. Por isso, a mensagem: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E a gente vai ver que Kardec, em diversas ocasiões, tentou trazer uma reflexão sobre isso. Por exemplo, há uma passagem no Evangelho, eu tentei localizar aqui agora, não localizei, depois eu vou procurar um pouco mais, e se eu encontrar eu coloco aqui embaixo, que fala, por exemplo, daqueles que têm a intenção de fazer o bem, mas não conseguem, que lutam contra si mesmos, que estão numa posição melhor do que aqueles que se entregam de forma passiva às suas paixões. Então, há uma gradação, né, entre aquele que já não faz o mal, aquele que luta contra o mal e aquele que se deixa vencer pelo mal, né? Ah, há também toda a reflexão sobre a questão das intenções, né? O que vale são as intenções, por isso a passagem tão importante de nós refletirmos sobre a necessidade de ter o coração puro, porque não é exatamente o que aparece para os outros que vale para Deus. O que conta mesmo é o que passa no nosso coração, e nem sempre aquilo que passa no nosso coração é o que os outros veem. Então os outros podem nos julgar como pessoas boas, corretas, mas não sabem aquilo que passa dentro de nós e que a nossa alma não está tão purificada quanto possa parecer aos outros numa primeira tomada de vista. Muito bem, tendo isso em mente, e nós vamos depois nos referir, né, à questão 1000 do Livro dos Espíritos, uma questão também muito pouco estudada, vamos começar aqui e hoje vamos ler basicamente o item 9. É a mensagem que nós vamos ler. Mas antes do item 9 do capítulo 18, nós queríamos ler o item da porta estreita, que é o item 3 e 4, e depois o 6, o 7 e o 8, que são passagens de Jesus
Vamos ver aqui a passagem da porta estreita, exatamente quando Jesus vai falar dos praticantes da iniquidade. Veja só o que ele diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, quão poucos a encontram. Eu gosto sempre de pensar, quando eu tomo uma decisão, o que a grande maioria das pessoas fariam se tivessem na posição que eu estou. E, em geral, eu tento pensar que esse caminho talvez seja o caminho mais fácil, aquele que exija menos esforço sobre si mesmo. E tento pensar, então, qual seria o caminho alternativo que, mesmo trazendo certo prejuízo para mim, né, está mais de acordo com a lei de Deus. Vamos ler agora o item 4. Tendo-lhe alguém feito essa pergunta: Senhor, serão poucos os que salvam? Respondeu-lhe ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-lo e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta e foge de fora começar a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e nos ensinaste nas nossas praças públicas. Eles vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Essa passagem é muito bacana, né? E faz lembrar aquela passagem do Lázaro e o mendigo. Eu sempre confundo essa passagem, quem é Lázaro, quem é um mendigo, né? A história, eu sempre me confundo. Eu acho que Lázaro é um mendigo, né? E quando o dono da propriedade chega no mundo espiritual, vê que Lázaro está, né, numa posição muito superior ao lado de Abraão e clama, né, pelo amor de Deus, né, faz alguma coisa por mim. E certamente o dono da propriedade tinha uma religião, né, e não a praticava. Esse é o ponto, né? Então, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, quer dizer, sabendo que era para fazer, não fizeram, né? Sabendo que era para fazer o bem, fizeram o mal. Então, haverá prantos e ranger de dentes quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós, outros, sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e ao meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. E então os que foram os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, assim como na passagem, né, de Lázaro, o mendigo. Ah, ele que era um mendigo se torna grande no reino e está ao lado de Abraão, enquanto aquele que era grande no reino está nos últimos lugares, sedento de sede, e pede, né, para Abraão que permita que Lázaro pingue uma gota de água, porque ele está sedendo. Diz até para ele: vai lá e avisa para os meus irmãos que eles estão fazendo tudo errado. E Abraão, ou Lázaro, agora já não sei mais, diz para ele que ele tinha Moisés e os profetas tinham conhecimento das leis e podiam cumpri-las, né? O problema era a iniquidade. Muito bem. Vamos ver que essa mesma ideia se reproduz aqui nessa outra passagem que Kardec dá o título de Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então diz assim: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor,
não profetizamos em seu nome, não expulsamos em teu nome o demônio, não fizemos muitos milagres em teu nome? E então lhes direi em alta voz: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Ou seja, estão fazendo, adorando por um lado, mas por outro lado estão desdizendo aquilo que falam através do seu exemplo, né? Falam de uma forma, mas fazem de outra. Aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que é a passagem da casa sobre a rocha, né? Prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. Essa passagem da casa sobre a rocha é bacana porque ela mostra que, independente da sua casa estar sobre a rocha ou sobre a areia, os ventos, a tempestade e o transbordar dos rios acontecerá inevitavelmente. Por quê? São as lutas purificadoras de que Kardec fala no livro Obras Póstumas, quando afirma ser a Terra um lugar de purgatório, né? Então, a gente precisa purgar as nossas imperfeições, é através da luta que nós faremos isso, e parte da luta é exatamente esses ventos, né, aqui representado dessa forma pelos ventos, tempestades e o transbordar dos rios, que nós teremos que enfrentar para vencermos a nós mesmos. E continua então, aquele que violar um desses menores mandamentos, em que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus, mas aquele que os cumprir e ensinar será grande no reino dos céus. Então, mais uma vez, aqui representada a ideia da iniquidade, como a ideia de que você, embora saiba os mandamentos, saiba o que deve ser feito, ainda se ensina os outros a violação dos mandamentos de Deus e o faz através do exemplo, né? O exemplo é a grande forma, a forma principal em que nós ensinamos uns aos outros daquilo que é, está, existe dentro de nós. Então, a partir dessas mensagens de Jesus, vamos ver um comentário de Kardec aqui no item 9. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor, mas de que lhe serve lhe chamarem Mestre ou Senhor se não seguem os seus preceitos? Serão cristãos os que honram por meio de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm pressa nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, mas não a Deus. Assim também, né, a gente lembra da passagem, se não me engano, dos bons espíritas, no capítulo 17, em que Kardec faz a comparação entre aqueles que sabem do espiritismo apenas de forma racional, apenas na sua dinâmica mais impressionista, mediúnica, e aquele que realmente sente as verdades que o Espiritismo traz no seu coração, e isso acaba influenciando e afetando o amadurecimento do seu senso moral, né? Então, o verdadeiro espírita é aquele que luta pela sua transformação moral e consegue vencer a si mesmo se tem vontade firme. Aqueles que não o fazem
estão exatamente aqui nesse conjunto de espíritos que Jesus está falando, né? Que ainda estão muito mais presos, Kardec está falando, né? Muito mais preso aos atos exteriores, à sistemática exterior da religião, do senta e levanta, do ir ao centro espírita, do fazer a prece decorada, do que propriamente tentar perceber através do dia a dia, das coisas que faz, como nos fala Santo Agostinho, quais os pontos que nós precisamos melhorar sem ficar acusando os outros, sem culpar os outros, sem culpar a vida, tentando ver em que medida nós podemos, através da nossa inteligência, modificar as nossas as dificuldades que se apresentam para nós, transformando-as, né? Em que medida nós temos que aceitar, resignados, aquela situação de dificuldade e dar testemunho daquilo que realmente sabemos e acreditamos. Muito bem. Na sequência, então, da leitura, nós temos: é em vão que dirão a Jesus: Senhor, não profetizamos, isso é, não ensinamos em seu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? E ele responderá: Não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizei com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e caridade. Veja que Kardec faz ainda uma adjetivação, né? Quando ele diz a prática sincera, não é simplesmente a prática, é a prática sincera da lei de amor e caridade. Isso nos remete a uma ideia que está contida no Livro dos Espíritos, que é a ideia de que o bem é sempre positivo. O bem não é algo que a gente deixa de fazer. O bem é algo que a gente faz. O bem não é algo que a gente intenciona, é algo que a gente faz. Só conta aquilo que fazemos. Aquilo que intencionamos e não fazemos não conta. Então, nas questões 641, 642 e 643, são aquelas questões em que a gente encontra a ideia de que será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? Conforme, né? Para assegurar, para agradar a Deus e assegurar uma posição futura, bastará o homem não pratique o mal? Não. Tem que fazer o bem. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das forças. Então, tudo aquilo que nós podemos fazer no limite das nossas forças, e isso fica a critério, claro, de cada um saber qual é o limite das suas forças, mas das oportunidades que temos, daquilo que se nos apresenta, né, para nos tornarmos úteis uns aos outros, nós devemos fazê-lo. Agora, bom, vamos terminar a leitura, depois eu falo da questão 1000 do Livro dos Espíritos, que é muito importante para a nossa consideração aqui desse capítulo. Vamos à continuidade aqui então. Diz Kardec: as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também a garantia da paz, da tranquilidade, da estabilidade das coisas da vida terrestre. Olha só que bacana, né? Muitas vezes as pessoas se apegam, e a gente vê até comentários dizendo que todo esforço que fazemos de autossuperação visa, em primeiro lugar, né, antes de tudo, vamos dizer assim, a nossa felicidade futura.
Mas olha o que Kardec está dizendo para nós. As palavras de Jesus constituem não só a salvaguarda para a vida celeste, reforçando essa ideia, mas também a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Ou seja, não significa que nós vamos prosperar, que nós vamos enriquecer, que agora nós vamos ter uma vida de conforto, que não é essa a questão. A questão é que nós ficamos menos suscetíveis às instabilidades, das vicissitudes da vida quando cumprimos a lei de Deus. É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiam nessas palavras serão estáveis como a casa construída na rocha. Os homens que os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a felicidade. Mas as que forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as arrastarão. E como vimos, né, depois, né, de Jesus, quantas instituições, quantas coisas se modificaram e quão poucas permaneceram na história. Muito bem, vamos à questão 1000, então, do Livro dos Espíritos, que ela fala sobre a ideia da reparação. E a ideia da reparação é exatamente a ideia de nós conseguirmos nos quitar com a lei de Deus diante dos, das dificuldades ou dos erros que cometemos. Na questão 1000, então, diz assim: desde essa vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? E qual é a resposta dos espíritos? Então, entenda, cada um aí tem a sua idade, sabe do seu passado, dessa própria existência, não precisa ficar buscando erros de existência passadas, e sabe que ao longo da nossa vida, dessa vida, nós já cometemos muitos enganos. E a gente pode pensar: quero reparar meu passado desde agora. O que eu preciso fazer? Essa é a pergunta 1000. Então a resposta dos espíritos é: sim, é possível reparar o passado, mas não creais que as resgateis, os erros do passado, né? Mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morreres, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta. Agora, atenção, a reparação nenhum mérito apresenta, ou seja, o bem que a gente faz, nenhum mérito terá, se não atingir o homem no seu orgulho nem nos seus interesses materiais, né? É preciso que a gente lembre, então, que o orgulho nada mais do que a exaltação da nossa personalidade, do nosso ser no mundo. E o reconhecimento das nossas faltas é exatamente a gente reconhecer que a gente não é tanta coisa assim. Estamos reconhecendo verdadeiramente ou não, né? E ser afetado nos interesses materiais significa que a gente abre mão do interesse material porque sabemos, né, que há um valor maior na vida, um valor das coisas espirituais que é um valor maior. O melhor exemplo disso é o exemplo do óbolo da viúva, né, em que ela dá daquilo que lhe faz falta, ela dá tudo que ela tem, né? Ela não dá do que está sobrando, ela dá o que lhe é necessário para viver. Muito bem. Então, terminam os espíritos aqui na resposta a Kardec, de que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis,
de algumas superficialidades, se permanece integral o dano que causou a outrem. De que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus se perante os homens conserva o seu orgulho? E isso porque é, nós queremos, né? A, e a ideia, né? Nem todos entrarão pela porta estreita, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, exatamente porque temos aqui, né, na pergunta 1000, dois critérios difíceis de serem cumpridos por nós. Além da ideia de nós desapegarmos das coisas materiais, vencermos as nossas paixões, tudo isso faz com que tudo isso tenha um valor muito maior do que a prática dos atos exteriores. Ir no centro espírita todos os dias, ou uma vez na semana, né? É, doar alguma coisa que te sobra. Não é isso que vai nos garantir, né, a salvação. Não é isso que vai nos melhorar significativamente. Se nós mantemos o nosso orgulho, se nós mantemos a nossa vaidade, se nós nos mantemos apegados às coisas materiais. Por isso, né, a ideia de nem todos vamos conseguir. Porque, no fundo, fazemos de um lado ao contrário daquilo que falamos. Porque temos que vigiar muito mais do que imaginamos para não sermos identificados como aqueles praticantes da iniquidade que se deparam com a realidade de dizer: Senhor, estivemos ao seu lado esse tempo todo, e o Senhor dizer para nós que não nos reconhece. Essa passagem é uma passagem difícil e que exige de nós uma certa tranquilidade, uma certa calma, para que a gente reflita com serenidade sobre a nossa vida, sobre aquilo que temos feito verdadeiramente, do empenho que temos tido para vencermos a nós mesmos nessa caminhada. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Fica com Deus, um grande abraço. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua vida. Que Deus nos abençoe a todos. Que ao menos a gente consiga sair dessa encarnação dando pelo menos um passo à frente daquilo que fomos no passado. Fica com Deus. Um abraço. Tchau.